Fala, galera, mais um Papo Ilimitado S.A., Daniel Costa aqui, a gente está produzindo e hoje eu estou mais uma vez, estou sempre bem acompanhado aqui, tem dois amigos meus aqui e primeiro vou pedir para o meu companheiro aqui de trabalho, se apresenta aí, meu querido Fabiano, fala para a galera aí. Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Sou eu, Fabiano Silva, o amigo do Daniel. E hoje quem está com a gente, Daniel? Quem está com a gente, eu quero que ele se apresente. Eu não posso nem falar, eu prefiro que ele se apresente. Fala aí, meu querido. Maranata, Shalom para todos que estão vendo aqui esse podcast aqui é o Muniz falando, tá? O Muniz, líder desbravador, eu era o antigo coordenador aí da associação e hoje eu estou como diretor do clube, tendo em vista que eu tive um AVC, acho que várias pessoas souberam disso, eu perdi memória, desaprendi a ler, falar, escrever, e hoje estou de volta, graças a Adonai, ele me restituiu a minha mente, restituiu minha memória e minha capacidade, e eu agora estou de volta com a minha garotada, com a ação missionária, com o ancianato, e cuidando dessa garotada maravilhosa aqui de Tomazinho. Graças a Deus, Muniz. Então, olha só, a gente vai falar sobre essa parte dos bravadores primeiro, mas a ideia é a gente fazer uma entrevista com a pessoa, pegar algumas partes da vida dela, e eu queria que você falasse aí, sempre que eu te conheço, você tem um linguajar bem militar, né? Percebo, você fala, tá de guerra, você falou alguma coisa aqui ainda agora, eu falei, caramba, às vezes não entende. Queria que você falasse assim, isso vem da onde? Eu sei que você foi militar, mas você nunca foi da Marinha, enfim. Você falar sobre esse período e se isso te ajudou a se interessar pelo Clube de Desbravadores. Resumir o teu período aí de militar e como é a relação disso com o Clube de Desbravadores. Tá, vamos lá, eu sou militar na Marinha, ainda sou, tá? Eu sou da reserva, eu sou militar da Marinha, eu fiquei 9 anos e 6 meses na ativa, eu sofri um acidente com a Marinha Americana, fazendo exercício de guerra com a Marinha Americana, eu quebrei as apófises da minha coluna e fiquei um período sem andar. Então, eu fiquei um período andando de cadeira de roda, um período de muleta, e a Marinha chegou à conclusão que não dava mais para mim. Então, eu fui aposentado na minha graduação, que eu já era, e por isso que meu linguajar é assim. Então, tudo que falo, às vezes o pessoal não entendi, mas realmente fica na raiz mesmo, não tem como mudar, eu não consigo mudar, entendeu? Mas o pessoal consegue me entender, quem está convivendo comigo consegue entender a minha história, mas é isso aí. Não, entendi. Tem uns linguajar que a gente demora para adaptar. Eu conheço que eu já te conheço. Eu falo, tá de guerra, tipo, tá de brincadeira comigo, né? Tem outra, assim, que você lembra aí? Esse linguajar interessante. Quando você me fala uma pergunta, eu não te copiei. Eu falo, não estou te copiando. Não, tá copiando. Isso é um exemplo. Ninguém fala assim, tô te copiando. Você fala isso nas Forças Armadas. Muito interessante, Fabiano. Muniz, não, primeiro, aqui o pessoal, porque assim, eu conheço os desbravadores, Daniel conhece, agora deve ter gente que não conhece. O que é os desbravadores? O que são, quem são os desbravadores? O que comem, o que fazem, né? Onde vivem os... Onde vivem. O Clube de Desbravadores, vamos lá, Clube de Desbravadores, são meninos e meninas, tá? Que nessa faixa etária aí de 10 a 16 anos, nós trabalhamos a parte física, mental e espiritual da garotada, passando disciplina, hierarquia e espiritualidade para essa garotada. E é importante frisar que quando a garotada entra para o nosso clube, os pais sentem uma grande diferença. Por quê? Porque coisas do cotidiano deles que eles não têm o hábito de fazer, eles passam a fazer. E meio que, tipo assim, eu passo um dever de casa, sempre eu passo um dever de casa para eles, assim, olha, vocês têm que acordar de manhã, levar o lixo, dobrar a roupa de cama e fazer alguma atividade, e isso impacta na vida deles. E os pais falam assim, poxa, vocês, o que estão fazendo com meu filho? Ele mudou, ele não fazia nada, agora está diferente, então tem algo positivo, e a gente acaba sendo amigo dos pais, entendeu? Com essa atitude, passando esses princípios e valores, essa é a grande realidade, a gente passa princípios e valores para essa garotada, coisa que infelizmente hoje no mundo não tem, e isso faz o diferencial na vida deles.
O Fabiano, o Fabiano, acho que eu nunca falei isso para ele, o pessoal, o Muniz sabe o que eu vou falar agora. Eu fui desbravador do Muniz. Você tem aí Sério? outro desbravador aí chegando aí, o Michel aí também, ó. Michel Michel aí, ó. foi? Aí, Eu e o Michel fomos é, desbravadores do Muniz. Eu tô com isso. 38, eu não sei a idade do Muniz, mas enfim, você é Ninguém mais velho sabe, que eu. sério. Mas enfim, Muniz, em caso assim, o Michel apareceu, foi até bom, porque como é que é esse lado aí, você vê esses frutos? Pô, até pela questão espiritual, que de certa forma o Clube dos Bravadores é um ministério da igreja, né? Para você pode falar alguma experiência? Pô, o clube já batizou tantas pessoas, tem fulano que está aqui, que agora é líder também. O que você pode falar disso, desses frutos, das crianças que hoje ainda estão na igreja, né? É isso. Bem lembrado. Vamos lá, você falou de idade. Eu não tenho problema algum com a minha idade. Eu tenho 58 anos, tá? Sem nenhum problema. Faço esse meu trabalho aí e procuro dar o máximo de mim. A gente acaba se doando, né? A gente, você sabe disso, a gente acaba tirando dinheiro do bolso para fazer as coisas que nem todos os pais conseguem arcar junto com as coisas, né? Então a gente acaba arrumando padrinho, dando o nosso jeito de fazer as coisas concluir. Eu fico muito feliz quando eu vejo assim, alguém como você, como a sua irmã, como outras pessoas que entraram para o clube, foram desbravador, acamparam conosco. Nós temos muitas histórias de acampamento, principalmente com você aí. Nós tivemos uma lá eu não estou lembrado daquele Pode lugar lá. contar, não tem problema não. Eu acho que foi em Cacarias, né? Que todo mundo passou mal no último dia, no dia que era do lazer, todo mundo passou mal, né? E você saiu da barraca engateando, vomitando. Eu não estou bem, eu falei, vomita para o outro lado. E você foi. Não esqueça. Então não tem como esquecer. Você foi engateando, vomitando, e todo mundo passando mal. E aquilo ali foi um problema que nunca mais aconteceu. Por quê? Porque eu deixei a responsabilidade na mão de uma pessoa e essa pessoa fez aquilo que ela achou que deveria fazer. Então, mediante isso, a gente aprende também. A gente acaba tendo aprendizado. Então, mediante alguns erros, né, primários que as pessoas cometem, você acaba tomando algumas posições para que isso não aconteça mais. Então, hoje em dia, eu faço uma fiscalização de tudo. Né? É o planejar, delegar e supervisionar, é o PDS. Atualmente, hoje eu faço o PDS. Né? É o planejar, o delegar e supervisionar. Planejo as coisas? Planejo. Delego as coisas? Delego. E supervisiono aquilo que eu peço. Ou seja, Daniel, você vai ficar com a parte da cozinha, mas eu vou supervisionar. Aí eu e você ali vamos sentar. O que você vai fazer na cozinha? Eu vou fazer isso. Opa, sugestão. Não faça isso, que isso... Entendeu? Então, eu passo a estar mais de frente e não totalmente entregar e confiar. Então, passei a fazer o PDS mediante esse evento aí. Lidar assim com criança é bem complicado. A história que o Muniz está contando, de repente o Fabiano não sabe, ou quem está curioso, quem assistiu isso aqui, eu não sei se foi água, eu não lembro o que foi. Isso aqui ele falou, no final estava todo mundo passando mal. Aí quando eu saí da barraca, primeiro me zoaram muito depois, né? Que eu saí parecendo um tigre, que eu vomitava e engateava, e joguei. Eu sei que eu perdi uns 5 quilos. E o interessante, eu acho muito, nesse dia, que todos os zips abriram ao mesmo tempo. Eu acordei de manhã cedo, muito cedo. A natureza, aquela coisa, contemplando a natureza, os pássaros, os grilos, aquela coisa toda, e de repente todos os zips da barraca abriram ao mesmo tempo. Zip, 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 abriram, e foi uma sinfonia. Como se fosse, sabe, cada um abrindo e vomitando, botando ao mesmo tempo. Então, foi algo marcante. Foi uma boa história. Fabiano, você vai fechar essa parte aqui, aí você passa. Eu queria pegar esse gancho aí. Hoje tem muita cobrança, menino. Assim, eu vivi uma época que não que você fazia de qualquer jeito, estou falando isso, mas era mais simples. Você assinava lá a autorização e tal, e beleza. Mas se você chega hoje, dependendo do que acontecer, se chegasse, meu filho veio passando mal, tem gente que quer até processar, né? Meus pais entenderam, os pais foi uma fatalidade, aconteceu, todo mundo passou mal, mas como você lida com isso, assim? Você já falou mais, mas tem um cuidado maior, aquela mãe mais chata, assim. Eu sou professor, sei o que eu tô falando. Pô, mas meu filho, aquela criança, Jesus, que ninguém segura. Aí o garoto sai correndo, se joga no rio, tu tem que pular para salvar ele. Como lidar com essas situações para evitar que as crianças se machuquem? A gente trabalha com esse setor, essa parte de você trabalha com unidade, você orienta, bate bem na tecla de trabalhar sempre na 2 a 2, seguir os princípios bíblicos,
para que eles não caiam nessa situação. Tá? Antigamente, particularmente antigamente, você tinha o controle de tudo, você fazia todas as coisas e não tinha interferência como existe hoje. Hoje, eu vejo que existe muito o financeiro, é muita cobrança e muito do financeiro. Por exemplo, nós, quando fomos para Cacaria, foram um local, um sítio muito rústico, a gente acampava muito rústico, era muito acampamento rústico, você ia para a reserva do Ibama, fazia algumas coisas, e cavava latrina, e fazia tudo isso, então era muito assim, muito raiz, antigamente era muito raiz. Hoje, por causa do ECA, não que o ECA esteja errado, a gente tem que respeitar o que a determinação do ECA se pede. Só que hoje em dia está muito burocrático. Por exemplo, os aventureiros só pode acampar, não pode mais acampar em barraca, tem que acampar em estadia, tudo direitinho, com ar-condicionado, essas coisas todas, e quebra um pouco. E até a gente mesmo, antes a gente acampava em qualquer lugar, hoje não. Hoje você tem que alugar um sítio fechado para fazer tudo que você quer, entendeu? Aí ali no sítio você não vai cavar uma latrina no sítio, porque ali tem toda a estrutura, tem piscina, tem todas as outras coisas. Aí você aplica tudo que ele precisa fazer para concluir as especialidades dele, mas num sítio. E antes, na nossa época, não era assim. Antes, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que procurar a delegacia de polícia, me apresentava na delegacia, procurava um hospital, procurava saber onde tinha um hospital, pegava telefone de contato, e não tinha celular, era telefone da casa da pessoa. Então, era muito mais difícil, era muito mais raiz, mas eu vou ser sincero para você, eu sinto muita saudade do tempo de antigamente. Sim. Fabiano? Posso dizer. Você falou que foi militar, eu fico pensando agora, o que você acha que na sua vida militar influenciou e influencia você nos desbravadores, e também enfim, como que influenciou? Ah, tá. Não, gente, esqueci a pergunta. Se influencia. Gente? A relação da vida militar com os desbravadores, seria Ah, tá, isso? não, A lembrei. igreja? Você foi militar, quero saber se influenciou nos desbravadores, se ainda influencia, e se influenciou até mesmo a sua entrada no clube. Veja bem, quando o clube... eu entrei num clube, um convite para fazer uma filmagem. Na realidade, o clube estava acontecendo e eu, na época, eu tinha uma câmera. Eu acho que era a única pessoa que tinha uma câmera, eu. Então, todos os eventos da igreja, eu apresentava essa câmera e filmava tudo que se pedia. E em vários eventos eu comecei a participar e fazer essa filmagem com as coisas, não só do clube, mas da igreja. Aí, numa determinada investidura, antes dessa investidura, eu fui chamado para dar instrução de nó, né? Então, eu fui chamado, eu vinha para a igreja, dava a instrução de nó e vinha embora para casa. Não sei se o Daniel lembra disso. Eu ia, dava a instrução de nó e vinha embora para casa. Numa dessas idas e vindas, a diretora, na época, falou assim, ó, me deu um presente, que é aquela camisa branca, que era da antiga associação, era uma única associação, lá na Rua do Matoso. Então, eu ganhei aquela camisa para fazer parte do clube. E naquele momento de eu ter ganhado aquela camisa, aquilo me motivou a entrar para o clube. Agora, o militarismo, para a minha vida, ela funciona comigo até os dias de hoje. Ou seja, ainda mais no mundo em que vivemos. Hoje em dia, eu ando, acredite se quiser, 24 horas atento o tempo todo, porque o que você aprende, você não esquece. E eu treinava com os fuzileiros. Então, minha vida toda foi com os fuzileiros. Então, era treinamento de guerra, guerrilha, tudo que você imaginar. Então, lógico, eu não sou nenhum maluco, eu não trato as crianças dessa forma, mas os meus princípios de segurança, eu carrego comigo até hoje. Aonde vou, se vou no shopping, aonde vou, eu procuro olhar todos e escanear as pessoas. Essa é a grande realidade. Até os dias de hoje, eu escaneio todo mundo aonde vou e ali consigo detectar algumas coisas que ainda vão acontecer ou que está acontecendo. Então, isso, até os dias de hoje, permite com que eu tenha essa situação de avaliar todas as situações que estão acontecendo comigo. Às vezes, até desço de uma condução ou de algum determinado lugar, opa, não, vamos passar por aqui, pega isso, devido
essa situação de você entender o ambiente que me cerca, entendeu? Então, isso me ajuda muito até os dias de hoje. Entendi. Quer ir aí, Fabiano? Eu vou daqui. Pode ir. Então, você falando aí, Muniz, eu não lembrava, mas você falando, eu comecei a lembrar realmente. O Muniz ia, dava a instrução de nó e ia embora. E depois ele acabou ficando pro clube, depois acabou virando diretor. Realmente faz muito. Nossa, faz muito tempo isso, cara. Deve fazer uns 20 anos tranquilo. Para você é mais fácil lembrar que você já era adulto, eu era criança ainda. Caramba, é verdade, mas foi uma boa época mesmo. Aí você E falou aí. Fala, desculpa. o mais interessante, tudo eu consigo lembrar com muitos detalhes, porque a memória que eu perdi do AVC que eu tive, a memória que eu perdi foi em 2022. Tudo que aconteceu em 2022, eu estava no colégio lá de Nova Iguaçu, com a NIG, então o que aconteceu ali, nome de pais, de aluno, nome de alunos, tudo que aconteceu em 2022, eu perdi as memórias. Se eu conhecesse alguém nesse período, eu não consigo me lembrar. Se alguém me encontra, pergunta, fala comigo, aí eu fico assim, tá, eu lembro. Não lembro, mentira. Porque o que foi 2022, eu não lembro agora. Antes, tudo que aconteceu antes, eu lembro com exatidão. A gente vai falar do AVC daqui a pouco, mas deixa eu te perguntar, você falou de raiz Nutella, né? Hoje em dia tá difícil, assim, eu sou professor, trabalho com crianças. As crianças estão muito Nutella, mano, sendo sincero, tá? Porque a gente fazia ordem unida pra caramba. Eu sei que você não é. Eu tô, claro que ninguém achar que o Muniz maltratava as crianças, nada disso, não, mas assim, era um pouco mais rígido e a gente gostava. Era atividade física, era ordem unida, era um monte de coisa. Hoje em dia, a impressão que eu tenho, até de motivação, não sei o Fabiano também que está trabalhando, não sei o que você quiser, Fabiano, os desbravadores, as crianças estão Nutella mesmo ou é a impressão nossa aqui? Vamos lá, respondendo a sua pergunta. Sim, as crianças estão Nutella devido a várias circunstâncias, tá? Hoje em dia, antigamente você não ouvia falar de TDAH, entendeu? Autismo, você não ouvia falar disso. Hoje em dia, o número de crianças autistas, TDAH, está sendo gigantesco mesmo. Mas uma coisa boa, quando você coloca em prática as coisas do clube, por exemplo, a Ordem Unida, como você citou, eles amam a Ordem Unida. Aquela situação de marcha, ó, barriga para dentro, peito para fora, olha a nuca do companheiro, não vira, não olha para o lado. Eles gostam disso. Tanto é que quando a gente está fazendo atividade, ninguém pega celular. Eles largam o celular, às vezes vão embora e esquecem o celular. Eu tenho que correr atrás e falar assim, vocês deixaram o celular. Então, no clube, pelo menos aqui no clube, eles desligam disso e vivem aquele momento. Por exemplo, a gente vai fazer agora, tendo em vista que a minha garotada, vamos dizer assim, aqui em Tomazinho, o poder aquisitivo não é muito bom, a gente vai, e eu não tenho pessoas, eu estou sozinho fazendo um trabalho de domingo constantemente, eu não posso sair sozinho, minha esposa vai estar me ajudando, nós vamos criar um acampamento. O que é um acampamento? É um acampamento dentro da igreja. Então, eu já criei toda a estrutura de aula para eles. Eles estão empolgados. Vai dar isso? Você vai dar isso? Você vai dar código Morse? Sim, vou dar código Morse. Vai dar isso? Vai dar sinais de pista? Vou. Vai dar. Então, ou seja, eles ficam super animados. Eu passo a matéria, eles estudam, chega na hora, eles fazem tudo com exatidão, mesmo sendo um momento Nutella que a gente está vivendo assim, de indisciplina para a garotada. É verdade. Ah, muito legal isso. Muniz, deixa eu te falar, já mudando um pouco de assunto, eu fiquei assim, eu já lidei com várias pessoas que tiveram AVC. Agora, eu nunca ouvi, assim, nunca tive contato com uma pessoa que perdeu a memória. Você falou que esqueceu até como é que escrevia. Me explica isso. Eu, na realidade, eu perdi esse braço direito, eu não tinha um movimento do braço direito, o braço direito foi para o espaço, tá? Eu desaprendi a ler, eu desaprendi a escrever, eu desaprendi a falar, eu desaprendi o que eram as coisas. Exemplo, relógio. O que é um relógio? É para ver a hora. O que é hora? A hora é para marcar o tempo. O que é tempo? Eu desaprendi tudo. E o meu filho, ele começou a me ensinar, olha, é isso, como é que se escreve essas palavras? Ele começou, eu não conseguia escrever e ele me dizia, pai, se escreve assim, se escreve assim. Que palavra é essa? Eu não conseguia ler. Quando ele começou a me ensinar a ler de novo. E eu comecei a ler e ele, às vezes, travava, eu não conseguia entender. Comecei a botar filme
em mexicano, em legenda brasileira, português, para me forçar a minha leitura. Pegava a Bíblia, tentava ler, não conseguia entender nada, entendeu? Foi muito doloroso, eu vou ser sincero, mas eu não desanimei, porque quando eu tive o AVC, logo em seguida minha esposa ficou internada no hospital. Então ficou eu com o AVC no hospital com ela e ela com um problema de vesícula para ser operada e muito mal mesmo. E eu me lembro claramente que ela falou assim, como é que vai ser a nossa vida? Como é que vai ser? Como vai ser nossas contas? Porque eu fiquei sem pagamento, ela ficou sem pagamento, ambos sem pagamento. Aí eu falei assim, olha, eu não pedi para ter um AVC, você não pediu para ter isso aí. Com certeza, Adonai sabe de todas as coisas e ele vai fazer as coisas acontecer. E para a honra e glória de Deus, durante 4 meses que fiquei internado com ela lá, Deus enviou anjos para nossa casa, as pessoas enviavam cesta básica e Pix para mim. Então, foi a coisa extraordinária. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Com tudo isso que eu passei, eu só tenho a agradecer porque ele renovou, ele me fez uma percepção que eu não tinha. Por exemplo, eu desaprendi nó. Apagou da minha mente. Tudo de nó apagou. Aí eu fui amarrar o sapato, eu não conseguia amarrar o sapato. Aí eu, com toda a calma do mundo, peguei o celular e digitei lá, né, no Laje Guia. No momento que eu botei o Laje Guia, quando eu vi como fazia o Laje Guia, peguei e fiz na mão, acredite se quiser, foi um download que deu na minha mente, eu comecei a entender todos os nós. Até nó que eu não sabia, eu consegui fazer, só em olhar, eu consegui aprender. Então, nossa, Deus me deu uma percepção hoje que, às vezes, eu preciso pregar, eu pego só um tema e dou uma olhada rapidamente, eu consigo salvar em nuvem tudo que acontece ou que está acontecendo. Geralmente, passei a ficar assim, tudo que acontece no meu dia a dia, você fala alguma coisa e aquilo eu salvo em nuvem, e de repente eu junto tudo aquilo e consigo chegar a uma conclusão daquilo que você falou há muito tempo. Então, Deus aumentou minha percepção em algumas coisas que eu fico impressionado. Eu só tenho que agradecer a Adonai por tudo que ele fez por mim. E ficou algum comprometimento até os dias atuais, ou você não consegue perceber mais nenhum comprometimento? Meu comprometimento é a minha força da minha mão direita. Como eu falei, eu tinha perdido o braço direito. Então, constantemente, o meu braço é frio, gelado e dói. Sempre. Frio, gelado e dói. Porém, no tempo frio, dói muito, é muito mesmo. No calor, é mais tranquilo. Mas no frio, dói demais. Só que, segundo os médicos, essa dor está aqui. Essa dor não existe. Só que se você falar para mim que é uma dor que não existe, se eu estou sentindo, entendeu? Agora, tem só tem um problema. Eu não tenho remédio para ela. Não existe remédio para ela. Não adianta eu tomar um monte de remédio aqui, ela não vai sumir. Porque, segundo os médicos, essa dor está na minha cabeça. Entendeu? Mas a minha limitação, minha força física diminuiu bastante. Eu não consigo pegar as coisas que eu fazia com a mão direita, o peso que eu pegava. Eu fiquei com a mobilidade bem fraca. Vamos fazer um histórico aí. Você acidentou, a coluna não ficou legal, parece que o joelho também não, né? Você teve um AVC. Rapaz, tem que agradecer a Deus mesmo. Aconteceu tudo isso. Você está vivo, agradeço a Deus. Eu estava falando com alguém, o joelho é consequência, a gente arca com as nossas consequências. Eu, na minha época, novo, eu sempre trabalhei dando meia-noite às 4, era um por um, todos os dias, era um dia de serviço, outro dia estava sem serviço, outro dia eu estava de serviço de novo. Então, durante 4 anos, para estudar, para ir para a escola, eu dava o serviço de meio-dia às 4 e ia para a escola. Quando eu voltava, eu só podia dar de meia-noite às 4. Então, eu sempre dava meia-noite às 4. Então, eu acostumei. Depois de 4 anos dando meia-noite às 4, eu já não tinha mais sono. Não tinha mais sono, essa é a grande realidade. Então, eu falava assim, deixa que eu tiro o teu serviço. Eu estava fazendo a minha casa, eu falei, vai embora, quer ir namorar? Deixa que eu tiro meu serviço. Então, eu começava a tirar serviço de todo mundo. Então, eu esgotei o meu condicionamento físico dos meus joelhos. Meu joelho hoje
eu estou aí com os ossos, vamos dizer assim, se descalcificando, né, por muita força que eu fiz, muito tempo de pé, muito serviço de pé, eu nunca cansava, nunca dei importância ao descanso dos pés, ao descanso do sono, essas coisas todas, né, o que a gente prega, né. Eu sempre pensei assim, eu não estou sentindo nada, eu sou forte, e carregava muito peso, pegava peso acima da conta e não estava nem aí, o joelho segurava. Então, hoje em dia, a idade, infelizmente, a idade pesa. Aviso a vocês. Cuide da vida de vocês, que a idade, mesmo que você não sinta nada, quando a idade chega, a idade começa a pesar e você começa a ter problemas onde você jamais imaginou que ia ter. Tem que cuidar agora. Eu tô com 38, já tô começando a entender isso. Senão, com 40, 50, eu tô carcundo. Mas vamos lá. Você era fuzileiro, né? Então, você ia pra briga mesmo, digamos assim, né? Era pra guerra. Eu, na realidade, eu sou marujo, porém, em toda a minha carreira de marujo, eu sempre trabalhei com os fuzileiros. Até que o pessoal fuzileiro me chamava de marujo infante, porque era infante, porque eu estava eu vivia com eles, comia com eles. Marujo, explica pra gente, eu sei mesmo a diferença. É quem trabalhava em navio. Eu trabalhei nos navios da Segunda Guerra Mundial. Exemplo, eu era do contra-torpedeiro USS Buck. Aí, para linguajar português, virou CT Alagoas. Antes era USS Buck. Aí, quando veio para o Brasil, virou CT Alagoas Delta 36. Então, os navios da Segunda Guerra Mundial. Então, eu era um desses navios da Segunda Guerra. Então, ali a gente dava tiro, fazia exercício de tiro constantemente, né? Enquanto eu estava no navio. Quando eu saí desse navio e fui para a terra, aí eu fui trabalhar com os fuzileiros na segurança. Aí, na segurança, a gente treinava conflito urbano, lançamento de granada, tiro de escopeta, tudo referente à segurança. E dali em diante, quando eu fui para navio de novo, quando eu fui a cabo, aí eu voltei a trabalhar com os fuzileiros. Então, o meu treinamento era levar os fuzileiros de madrugada, os comanfes, os mergulhadores de combate, tudo de madrugada, era só de madrugada, as manobras. E era o tempo todo. Então, a gente acaba aprendendo tudo com eles, entendeu? Vai vivenciando, aprendendo tudo com eles e fica na nossa vida. A gente pega essa percepção de tudo e traz com a gente. Fabiano, vou fazer essa pergunta aqui e você faz a próxima, tá bom? Então, Muniz, mostra as mãos aí, por favor. Vou perguntar um negócio. Cadê suas mãos? Mostra aí. Não estou te vendo. Você quer que eu tire luvas? Não, só mostra. Por que você usa essas... Eu queria que você me explicasse, eu nunca te perguntei, por que você usa as luvas? E também, para quem está assistindo, assim, você não é só desbravador, você é líder, né? Eu acho até que você, não sei se você já é master. Que explicasse essas nomenclaturas para o pessoal, né? Tem hierarquia entre os líderes desbravadores. Primeiro porque o da luva, porque você sempre está de luva e de certas peças com você. E essa nomenclatura de líder, o seu lenço especial, alguma coisa assim. Entendeu? Vamos na luva primeiro. A luva é o seguinte, eu tenho um problema nessa minha mão esquerda, tá? Que os médicos não conseguem definir o que vem a ser. Um alega, isso é aquele problema aqui que racha daqui, como é que chama? Esqueci o nome. Eu esqueci, mas eu sei o que você está falando. Um problema que racha aqui o cotovelo, dá no rosto, racha, dá nos pés, racha os pés. Então eu tenho um problema nessa mão esquerda. E essa minha mão esquerda, ela é muito fina, minha mão é muito, muito fina, a ponto que se eu for pegar um ferro do ônibus, segurar no ferro do ônibus, ou qualquer alguma outra coisa, ela rasga. Ela rasga, corta. Então ela corta, a minha mão esquerda ela corta. A direita não tem problema nenhum. Mas o porquê que eu uso as duas luvas e não só uma? Acredite se quiser, todas as vezes que eu saía na rua com uma única luva na mão esquerda, em vários lugares, dentro de condução, na rua, as pessoas chegavam para mim, e várias vezes, tá? As pessoas chegavam para mim e falavam assim, o cara era bom, né? Tu é fã do cara também? Aí eu ficava assim, fã do cara? Não entendi. Pô, tu é fã do cara? Aí eu falei, cara, não, que? Você tá me confundindo com alguém? Eu não sei quem você tá falando. Pô, tu não é fã do Michael, cara? Você não é fã do Michael? A luva aí, tu não é fã do Michael? Eu falei, Michael? Que Michael? Cara, Michael Jackson, tu não é fã do Michael também, não? Todo mundo... Entendi. Michael Jackson usava... Entendi. Michael Jackson usava uma luva só, né? É verdade.
Então, até os médicos no quartel, quando eu vou para consulta médica, eles falam, por que você usa uma luva? Aí eu tenho que contar essa historinha. Essa historinha que eu toda vez, uma única luva, todo mundo me parava e achava que eu era fã do Michael. Aí eu passei a usar as duas. Aí o que acontece agora? Eles me param e falam assim, tua moto está guardada aonde? Onde é que está tua moto? Onde você bota sua moto? Aí eu falo assim, tá no shopping ali. Eu tô deixando no shopping ali. Porque não adianta você ficar justificando. Não, mas uma pessoa que você não conhece, entendeu? Líder. Apenas líder. Porque você, na minha época, não existia o caderno da associação. Você tinha que fazer a pasta na mão. Tá? Eu era da época que você escrevia tudo na mão. Escrevia tudo na mão, fazia tudo tirava foto com isso, com aquilo outro, ia não sei onde, e tudo na mão. Você só tinha um cartãozinho pequenininho e fazia tudo na mão e entregava. Tanto é que quando eu fiz a minha parte e entreguei, a associação falou assim, agora já era caducou, você vai ter que digitar tudo de novo, refazer a pasta, porque agora é tudo digitada. Aí eu tive que digitar tudo de novo e entreguei a pasta de novo. Hoje está muito mais fácil, hoje está extremamente fácil. Porque na minha época você tinha que fazer vários cursos, hoje você tem que fazer os cursos também, tá? Mas hoje existe um caderno de classe que é uma mão na roda. O caderno você chega ali, é só copiar, colar, pegar, fazer. Ele já está dizendo que tem que fazer. E antes não, antes você tinha que pedreira, era pedreira mesmo, eu estou falando. Eu sou da época do desbravador raiz, acampamento de cavalatrina, a minha época foi essa aí. Entendeu? Tive a oportunidade de conhecer o chefe Elísio, do Desbrovadores, que era esse sim, andava com chicote, varinha de bambu, eu conheci esse cara, nunca, embora não aprovasse o método dele, mas eu conheci ele, os filhos dele, e conheci muita gente que foi desbravador, até o dia de hoje, as pessoas me param na rua, você é de Tomazinho, eu falei, você não conheceu o chefe Elísio? Eu falei, conheci, mas não fui dele, eu não fui dele, porque eu nem na igreja eu estava, né? Mas eu conheci essa pessoa. E é aquilo, tudo é uma época. Para aquela época, o chefe Elísio funcionou. Hoje, o ECA arrebenta. Se você pegar uma varinha de bambu e fazer uma gracinha dessa, como se fazia no passado, que ele pegava e botava a criança de castigo em cima do formigueiro, hoje a chapa esquenta. Embora eu nunca provei isso. Porque eu falava assim, olha só, eu sou militar, mas o meu militarismo não é para dentro da igreja, meu militarismo é para o mundo lá fora. Aqui eu sou cristão. Aqui eu sou cristão e o meu objetivo é ensinar sobre Cristo Jesus para vocês. Esse é meu foco. Então, sempre foi o meu foco. Ensinar a criançada sobre Cristo Jesus. Meu foco sempre foi esse. No momento que eu entrei para a igreja, a minha direção passou a ser outra. Agora, para o mundo, botei a perna para fora da igreja, eu fico com a minha guarda montada, porque eu não sei de onde vem perigo, entendeu? Então, complicado. O senhor teve uma influência bem grande, recebeu uma influência bem grande da vida militar. Como que isso influencia na sua liderança com essas crianças, com os adolescentes e até mesmo com suas práticas lá dentro do Clube de Desbravadores? Como eu falei, o meu foco hoje, dentro do Clube de Desbravadores, é pregação do evangelho. Eu trabalho, é que eu falo com eles. Eu sempre falo com eles, pessoal, a palavra de Deus nos fala o seguinte, quem comigo não junta, espalha. Então, se você está juntando comigo, não sei se o Daniel lembra dessa frase, eu sempre falei isso, quem comigo não junta, espalha. Eu sempre falo com eles. Então, se você está comigo, juntando, eu dei um exemplo do clubão que eu fui com eles agora, o último clubão. 2 deles estavam comigo, eles acharam lindo um arganel de um lince, né? Aí eu falei assim, vocês gostaram? Eu gostei. Eu falei, peraí, quanto é que é? O cara falou, eu fui lá e comprei. Dei um arganel para cada um. E os demais ficaram maravilhados. Aí eu apresentei para eles, fiz uma mensagem, um devocional com eles, o seguinte, olha só, Cristo Jesus é como esses 2 que saíram comigo aqui. Eles saíram comigo, andaram comigo e estavam comigo. E se beneficiaram por estar andando comigo. Então, eles receberam a bênção que ali tinha em mãos para eles. Eles receberam o arganel. Agora, aqueles que não estavam comigo não puderam receber essa mesma bênção. Cristo Jesus é do mesmo jeito. Quando ele chama, você chama Cristo Jesus para andar contigo na sua vida, você vai receber
as bênçãos de Cristo Jesus no seu dia a dia por andar com ele. Agora, no momento que você abre mão de não estar com ele, você simplesmente deixa de receber as bênçãos de Deus. E eles ficaram assim, poxa, é mesmo, eu quero estar mais com você. Eu falei, então, amém, então vamos sempre. Legal. O que eu ia perguntar tem a ver com isso, de espiritualidade. Porque os desbravadores ajudam na parte física, mental e espiritual. Queria que você falasse um pouco disso, Muniz. Eu sei, o Fabiano sabe, mas alguém pode assistir e se pensar, então tem que ser adventista? Não, né? Você explica melhor isso aí. Como que o clube trabalha essa questão espiritual? A criança tem que se batizar, não tem? E como você pode dizer assim, pô, já vi um menino que era perturbado em casa e, poxa, ele entrou para a igreja e se tornou outra pessoa. Você pode falar do lado espiritual do clube. Do lado espiritual do clube, o que eu posso dizer é o seguinte: todas as crianças, quando os pais vêm a mim e eu converso com eles, eu falo claramente: olha só, não precisa ser membro da igreja para fazer parte do clube. Só que vamos ser realistas. Eu sempre trabalho com a verdade, eu procuro ser limpo e cristalino. Eu costumo dizer para a garotada que o meu papo com eles é reto, não tem papo curva, e com os pais também, ó. Meu papo com vocês é reto, não tem curva na minha conversa. Os pais que são de outra denominação, que têm o hábito de ir ou o domingo para a igreja deles, essas crianças não conseguem ficar no clube. Não conseguem. Por quê? Se eles querem carregar a criança com eles, essas crianças não vão conseguir ficar no clube. Contrapartida, eu tenho algumas crianças que são de outras denominações, mas os pais não carregam eles para o clube. Então, eles estão sempre comigo, não há problema algum. E a única coisa que eu alego para eles é o seguinte: eu não vou ficar para semente. Eu preciso de alguém para assumir o meu lugar. Então, eu preciso que vocês estudem, eu preciso que vocês aprendam tudo que eu estou ensinando para vocês, e eu preciso que vocês decidam pelo batismo. Vocês, se assumirem a escola sabatina, tiverem o hábito de frequentar a escola sabatina, vocês vão conseguir se batizar e assumir um cargo, a minha posição. Assumir, eu não vou ficar para semente. Então, eu desde já estou falando, eu quero que um de vocês assuma o meu lugar, mas vocês têm que estudar para isso, entendeu? Peça ao Espírito Santo de Deus para que eles possam dar capacidade para vocês, que é o que eu falo sempre para eles. Inteligência cada um tem, mas discernimento e sabedoria é dom de Deus, é Ele que vai te dar. Então, peça a Deus discernimento e sabedoria para que Ele possa te capacitar, para que você possa conseguir ter essa parte espiritual aguçada para você assumir a minha função. Entendi. Então, os jogadores é bem parecido com os escoteiros, né? Quais são as semelhanças, as diferenças que tem entre os jogadores e os escoteiros? Porque o uniforme eu já sei que é bem parecido. E as práticas, como é que são? O que tem de igual, o que tem de diferente? Aqui, próximo de nós, no 21º Batalhão aqui de Vila dos Teles, dentro do batalhão da Polícia Militar de Vila dos Teles, funciona o clube de escoteiro. É o chefe que é o responsável pelo batalhão dos escoteiros. Eu já tive a oportunidade de ir lá, estar com eles lá. Ele é parceiro, ele é militar também, ele é da Marinha também, então a gente sempre está se falando, sempre tem uma oportunidade de um convidar o outro para alguma coisa, mas o que diferencia o escoteiro para os desbravadores é o seguinte: o desbravador, o escoteiro, ele tem, vamos dizer assim, o foco dele é muito focado em pioneiria. Eles são excelentes em pioneiria. Excelente. Não vou dizer. Explica aí para o pessoal. Fazer amarra, fazer nó, fazer aquelas partes de catapulta, tudo referente a nós e amarras, tudo que se diz respeito a isso, eles são muito bons nisso aí, entendeu? Eles são muito bons. Fazer evolução, são muito bons, mas eles só focam isso. Nós não. Nós do Clube dos Bravadores, como eu falei, parte física, mental e espiritual, nós temos o nosso social, nós fazemos o nosso social, nós fazemos a nossa parte de cristianismo, de procurar ver a necessidade, a dificuldade da pessoa. Por exemplo, o Projeto Caleb. Nós temos o Projeto Caleb, que a gente está sempre fazendo alguma coisa em prol do nosso próximo. Por exemplo, aqui na rua, 2 anos seguidos, a gente vem e capina na rua. E esse ano que passou agora,
nós fomos pelo zoológico. Eles nunca foram no bioparque. Eu perguntei, vocês foram no bioparque? Eles, o que é isso, tio? Zoológico. Não sei o que é isso. Aí eu falei com os moradores da rua, com todos os moradores falei, e falei, olha, eles nunca foram no bioparque, eles nunca foram no zoológico, e eu precisava de uma colaboração. Aí eu acho que eu falei da entrada, acho que era R$ 30 a entrada, 35, alguma coisa assim, e cada morador se juntou, estou falando morador, assim, não é membro da igreja, morador na rua, e eles juntamos mais de R$ 1.000 e fomos para o zoológico. Que legal. Passagem, pagamos lanche, pagamos metrô, pagamos tudo com o apoio dos moradores, né? Quem fica ao nosso redor, que vê o nosso trabalho que a gente faz do Caleb. Todo início de ano a gente faz o trabalho. Então, o que nos diferencia para eles é esse nosso social, espiritualidade e o social, né? Não, Entendi. legal. Deixa eu ir para essa parte aqui, Fabiano. Acho que está na parte final. Qualquer coisa você fala aí, tá bom? Uhum. Muniz falando aí, eu vou lembrando, né? Que eu lembro que a gente teve uma vez que os escoteiros foram lá em Tomazinho. Faz muito tempo isso, eu posso estar ficando doido, mas eu lembro disso. Você chegou a fazer uma interação, não sei se foi você que fez. Legal. Eles chegaram aí lá. Mas, assim, da minha parte, eu queria te perguntar assim, você falou, não vou ficar para semente. Mas você está conseguindo preparar um líder? Claro que você tem muito tempo aí, muito tempo para rodar, mas o dia que você não quiser mais ou não puder, não dá mais mesmo, já forcei muito, você acha que tem alguém já preparado assim, para te substituir à altura? Veja bem, eu costumo dizer a seguinte frase: enquanto houver água no cantil e pilha na lanterna, eu estou aposto a cumprir a minha missão. Tem água no cantil, tem pilha na lanterna, eu estou à disposição. Por isso que eu tenho que ser prudente em pensar no futuro e preparar não mas várias pessoas. Eu não tenho ninguém em mente, mas eu tenho que preparar várias pessoas para quando chegar o momento da água acabar e a pilha dela não acender, aí eu falei assim, agora o comando é de vocês. Tá certo. Fabiano? Muniz, e nisso tudo, assim, porque, assim, ter um adulto que se preocupa com a pessoa, que, às vezes, dá uma atenção maior, faz uma diferença para a pessoa. Tem algum caso que você viu, assim, que você conseguiu causar essa transformação em alguém? Sim, eu tinha aqui 2 jovens que eles eram pipa voada, literalmente. Embora os pais fossem da igreja, fossem da Assembleia de Deus, eles não estavam nem aí para nada. Faziam tudo totalmente errado, né? E quando eu assumi, primeiramente, os pais ficaram meio receosos. O que você vai fazer com meu filho? Né? Aí, quando eu comecei a dar a ordem e disciplina para eles, olha, eu quero ali que vocês cheguem, peguem o lixo, levem para casa, forrem a cama e pegue a assinatura com o pai. Fez isso? Pega a assinatura com o pai. Jogou lixo fora, pega a assinatura com o pai. Dobrou lençóis, pega a assinatura, varreu tudo. Então, eles chegam a um ponto que eles querem brigar entre eles. Não, eu que varro, deixa que eu faço, deixa. Aí a mãe veio falar comigo. O que você está fazendo com meus filhos? Porque eles estão lavando louça, estão varrendo a casa e estão fazendo isso e aquilo. O que está acontecendo? Aí eu falei, não, a gente passa o dever de casa, a gente passa essa parte para eles, princípios e valores. Ele, poxa, mas o pessoal falou que a igreja de vocês não é igreja, é uma seita, não sei o quê. Aí eu falei assim, foi o seguinte, vamos estudar a palavra de Deus dentro da Bíblia da senhora, para a senhora saber se é aceita ou não. Porque a minha Bíblia é a mesma Bíblia da senhora. A senhora aceita? Ela aceita. Resumindo, fomos fazer o estudo na casa dessa mãe, ela ficou maravilhada com tudo que foi apresentado dentro da palavra de Deus, e quando concluímos o estudo, ela chegou para mim e falou assim, olha só, eu estou enraizada, nasci e fui criada dentro dessa religião, não tem como eu sair, porque é minha mãe, e não sei o quê, blá, mas eu brigo hoje com as pessoas se levantarem a voz para dizer que vocês são seita. Vocês me provaram que vocês não são uma seita, mas sim um grupo que estudam a palavra de Deus. Então, eu agradeço a Deus por isso, porque ele me deu essa oportunidade de ensinar para uma pessoa que falava que a gente era seita
e eu provei dentro da palavra de Deus que não era verdade e com a melhora dos filhos dela, né? A conduta dos filhos dela. Sim. E o importante é isso, né, Muniz? Você ver a transformação das pessoas, né? Porque o objetivo não é que acho que do cristianismo é isso, é você ajudar outras pessoas a se transformarem também. E o Clube de Jogadores faz isso com crianças. As crianças se empenham em serem melhor, em serem pessoas melhores e levam isso para a fase adulta. Exatamente. Isso, ó, só te agradecer, tá? Foi muito show. Gostei muito do que você falou aqui. Eu, como te conheço há muitos anos, tenho uma experiência pessoal de verdade. Pode ter certeza, com certeza, o seu comportamento me influenciou, tudo que eu aprendi no clube, na igreja, você conhece meus pais também. Então, eu estou fazendo isso aqui porque é uma pessoa realmente que eu queria entrevistar. E, assim, quem está vendo isso aqui, vou dizer, não é porque é da boca para fora, não. Coloque seu filho no clube de desbravadores. Dependente da sua religião, da sua fé, porque faz bem, é uma coisa muito boa. Como o Fabiano falou, e muita coisa que eu tenho no meu caráter, porque eu aprendi. Não que meu pai e minha mãe nunca tinham me ensinado, mas lá no clube, eles reforçaram, ó, não joga lixo no chão. Até hoje, eu tenho dificuldade para jogar. Eu, às vezes, acabo indo, mas assim, não vou jogar que o desbravador falou que eu não posso jogar. Entendeu? Isso fica, de verdade, na nossa cabeça. Isso é bom. Você não, nada de ruim você vai aprender lá. Então, parabéns pelo trabalho. Espero que progrida. E o Clube de Bravadores é também para salvação de almas. Isso que é importante. Fabiano, quiser. Muniz, para finalizar, só quero que você fale assim, deixa a mensagem falando uma mensagem final, mas para ele falar assim, cara, gostei, me interessei, onde que eu posso aprender mais, onde que eu posso procurar um clube para botar a minha criança nesse clube de desbravadores? Olha, se você entrar no Google, você pode digitar assim, procure um clube de desbravador. Aí ali você vai entrar ali, procure um clube de desbravador e ele vai te informar, você vai dar o endereço onde você mora, ele vai te dizer o clube mais próximo que você tem ali, entendeu? Eu sou aqui de Tomazinho, São João de Meriti, as portas estão abertas para aqueles que quiserem vir para cá, para somar conosco, né, e nos ajudar também, né, porque eu estou precisando, os anjos já estão me ajudando, mas eu preciso de pessoas físicas para me ajudarem também, entendeu? E ó, eu vou falar uma coisa, clube de gravadores vicia. Eu não era do clube de gravadores, mas eu vi esse programação na minha igreja tem um clube de gravadores também. Aí eu pensava assim, eu tenho um sobrinho que mora comigo, né? Aí eu pensei assim, aí meu sobrinho me chama de irmão, e eu também chamo ele de irmão, né? Aí meu sonho é ver meu irmão quando chegar na idade participar do clube de jogadores. Aí eu ficava assim, eu quero colocar. Aí quando ele fez a idade, levei para o clube. Levei para o clube a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Aí me colocaram como capelão do clube. E depois meu irmão não quis mais ir para o clube. Aí eu pensei, cara, eu vou esperar só acabar o ano para sair do clube. Aí porque eu pensei assim, vou sair agora, já estão contando comigo. Aí eu ia toda reunião, eu ia na minha mente espraguejando meu irmão. Eu falei assim, caramba, eu podia estar agora tirando meu sono de sábado, não já estar acordando sendo domingo, mas tô indo porque eu acho que esse garoto não quis ficar no clube, agora ele saiu e eu tô no clube. Aí eu fui aquele ano. Hoje em dia, isso tem uns 3, 4 anos, eu não consigo. Eu falei assim, cara, por que eu não entrei antes? É muito bom, assim, é muito legal. E hoje eu falo assim, gente, se eu soubesse que era tão bom, eu teria entrado antes, porque é viciante de verdade. Fabiano, tu tem que levar o Muniz aí no teu clube, pro teu sobrinho ficar. Quando o Muniz for aí, esse moleque vai pro clube. Pode ter certeza. O Muniz vai dar um jeito nele. Vou fazer isso. Pode marcar. Leva o Muniz aí. Só prazer. Minha esperança. Vem cá, que eu vou te apresentar uma pessoa aqui. Vai pedir. Um prazer. Aí a gente vai lá com o maior prazer. As pessoas pensam assim, às vezes, assim, poxa, ele assusta. Né? Não, quando me conhece, vê que eu não sou nada daquilo. Eu posso ter um estereótipo, a pessoa olhando para o meu estereótipo, ele é o Rambo, ele é bravo. Não, mas vem ver que você vai saber. Eu não sou, eu quero que lá fora, o que é lá de fora, me ache bravo, mas das crianças tem que saber que eu sou o cara que fala do amor de Deus, que fala de Adonai, que fala de Yeshua HaMashiach,
entendeu? Que prega o evangelho, que ensina a palavra de Deus para que eles possam entender. Muniz, deixa. De agradecer, como eu faço todos os dias, agradecer a Adonai pela oportunidade de vida que ele me deu, a oportunidade do Espírito Santo de Deus, o Senhor me conceder a renovação do Santo Espírito a cada instante, a cada momento da minha vida, por ele ter enviado o seu filho, Yeshua HaMashiach, para morrer na cruz do Calvário por nós, e está me dando essa força que eu necessito e essa força que eu preciso passar para cada um deles. Então, agradeço eternamente a eles, que eles continuem me capacitando a todo instante, todo momento, para que eu possa continuar fazendo esse meu trabalho. E, mais uma vez, enquanto houver água no cantil e vida na lanterna, eu estou aí na missão aonde Deus mandar. Show de bola, Muniz. Glória a Deus. Cada vez mais individualista e ver uma pessoa que se dispõe a se preocupar com o outro, entendeu? Fazer algo em prol do outro é algo assim louvável nos dias atuais. Parabéns. Amém. Show. Fabiano. Isso aí, galera. Terminamos mais um episódio do nosso podcast preferido, Papo Ilimitado SA. E a gente se vê semana que vem. Tchau! Valeu, galera. Tchau, tchau.